Bom dia, senhoritas e senhoritos. Vamos dar início à gravação da nossa aula de hoje. Vamos corrigir exercícios relativos ao primeiro reinado no Brasil, não é? A vinda da família real, o período joanino e o primeiro reinado. Os exercícios que nós vamos discutir, eles constam no site, né, do Projeto Medicina, que tem muitos exercícios relativos a todas as disciplinas. Eu acho bem interessante, né? Até pela quantidade de exercícios. Não são questões de prova tão típicas de Enem, né, atualmente, né? São questões mais objetivas, né? Bem objetivas, certo? Mas dá para a gente medir, né, a gama de conhecimento da gente a nível de preparatório para a prova, certo? A discussão mais social, né? A gente discute de outras formas, através das nossas atividades de portal que estão sendo postadas e os textos paralelos que a gente vai lendo, certo? Mas dá para a gente ter uma ideia de conhecimento específico, conteúdo, certo? Que a gente está tentando propor para vocês. Até para vocês experimentarem fazer esse tipo de prova. Muitas das questões são dos vestibulares mais concorridos do Brasil, para você perceber que não é lá um bicho de sete cabeças. Né? É muita coisa, mas não é um bicho de sete cabeças. Certo? Antes, só uma sugestão, né? Eu estou lendo, você lê esse livrinho aqui, A Peste, do Albert Camus, né? Para fazer um paralelo bem legal com o que a gente está vivendo hoje. Certo? Uma literatura, um livro bem interessante. Sugiro, quem estiver procurando algo interessante para ler, um livrinho para ler, um romancezinho, aqui A Peste, do Albert Camus, certo? A Peste, Albert Camus. Sugiro aí, certo? A nível de revista, tá? Não. Eu não vou dizer na banca, porque no Espírito Santo é difícil achar essa revista, né? Aqui as pessoas leem, sei lá, Veja e Isto É apenas, elas não buscam alternativas. A CUT está discutindo aí a personalidade autoritária de hoje, não está discutindo o Brasil, né? É o pensamento, beleza? A construção desse pensamento autoritário. Então, quem tiver acesso, né, quem conseguir, tá aí a sugestão de leitura aí para vocês, o A Cult e a Peste do Albert Camus. Beleza? Então vamos na nossa sequência aí. Vamos começar a discutir. Eu pedi, vamos ver hoje as questões 8, 10, 11, 13, 16, 17, 22 e 24. Depois a gente consegue discutir todas essas primeiras questões aí solicitadas. Certo? Então vamos lá para a questão 8. Todo mundo preparando os dedinhos para digitar respostas. Certo? Fiquem à vontade. Vamos lá. Federal de Pernambuco, vamos ver a questão. Qual das alternativas a seguir contém as atividades produtivas que mais utilizaram a mão de obra escrava nos períodos colonial e imperial do Brasil? Alternativa A. Entendeu o enunciado? Qual das alternativas a seguir contém as atividades produtivas que mais utilizaram mão de obra escrava no período colonial e imperial no Brasil? Certo? A alternativa A cultura de subsistência nas colônias de parceria na região sul e a criação de gado nas terras gaúchas. Colônia de parceria está falando da relação dos imigrantes no século XIX. B. Extração de pau-brasil, culturas do fumo e do algodão. Letra C. Produção de açúcar, cultura de café e mineração. Letra D. Pecuária e mineração. Letra E. Comércio, construção de estradas de ferro e produção de açúcar. Qual a alternativa a ser assinalada? Eu preciso de respostas para discutir. Qual que vocês marcariam, por favor? Alguém? Pode ser a alternativa A? Pode ser a alternativa B? Seria a alternativa C? Ou a E? A D? Por que não pode ser a E? Alguém, por favor? Certo? Você percebe que em todas elas você vai ter atividade
escravista, né? Mas o enunciado pede qual a mais, né? Onde você teve mais utilização da mão de obra escrava. Qual seria? Alternativa C. Certo? Alternativa C. Vocês estão me ouvindo? Porque ninguém está se manifestando, está estranho isso. Beleza? Bom, próxima questão. A questão de número 10. Paulo, Oi. a gente tá falando no chat, só que você não tá vendo. Não estou vendo nada, não está aparecendo para mim não no chat. A gente tá respondendo desde o bom dia lá que você não tá vendo. Não estou vendo não. Agora apareceu tudo de uma vez, ó. Agora sim, obrigado. Agora apareceu de uma vez, que travou. Obrigado. Obrigado. Vamos na sequência então. Ufa. A 10ª questão. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador. Observa que existem palavras fora do cotidiano comum de vocês, mas são palavras que a gente deve buscar num dicionário, procurar usar nas provas de redação, impressionar a professora, certo? Porque a gente está no ensino médio, né? No segundo ano, a gente precisa enriquecer o vocabulário, né? Consubstanciou os ideais propostos, né? Se tornou real, né? Se consagrou os ideais propostos na Confederação do Equador. Instituiu a monarquia como forma de governo, a partir de amplo movimento popular. Propôs, a partir das ideias liberais das elites políticas, a extinção do tráfico de escravos, contrariando os interesses da Inglaterra. Provocou, a partir da Constituição de 1824, profundas transformações nas estruturas econômicas e sociais do país. Implicou na adoção da reforma monárquica de governo e preservou os interesses básicos dos proprietários de terra e escravos. Qual a alternativa a ser assinalada? Alternativa E, D ou E? A D bota assim, ó, provocou a partir da Constituição de 1824 profundas transformações nas estruturas econômicas e sociais do país. Lembra a Constituição outorgada de 1824, né? Ela garante a estrutura. Se você entende que a estrutura foi mantida, política e econômica, certo? Não pode ser a D. Se você diz que ela provocou profundas transformações na estrutura política, qual era a estrutura econômica do Brasil? Agroexportadora e escravista, latifundiária. Com a Constituição, isso mudou? Não. Então, não aconteceram profundas transformações na estrutura econômica. Certo, Fernando? Você que sugeriu a letra D ou a E. Então, ó, você não mudou isso aqui no Brasil. Nem social, né? Você não teve uma transformação, por exemplo, um exemplo de transformação profunda social. O fim do escravismo. Isso aconteceu? Não. Então, a Constituição de 24 não promoveu transformações profundas, sejam econômicas, sejam sociais, beleza? Os ideais da Confederação do Equador, a República. A B, não houve amplo movimento popular, né, na instituição dessa monarquia instaurada, certo? Lembra, a população foi excluída da participação, né, política no Brasil. Propôs, a partir das ideias liberais das elites, políticas de extinção do tráfico de escravos, contrariando os interesses da Inglaterra. Nunca, né? Em momento algum, as elites propuseram a extinção do tráfico de escravos, né, durante a primeira Constituição do Brasil. Certo? Então, a alternativa é. Beleza? A alternativa é. Cuidado com isso aqui. Ó. Não promove transformações econômicas e sociais profundas no país. Dúvidas? Seguimos. A questão 11. FUVEST. Ó.
Dos vestibulares mais concorridos do Brasil, né? Vamos ver a FUVEST. A organização do Estado brasileiro, que se seguiu à independência, resultou no projeto do grupo, ou seja, que grupo político, né, vai tentar implementar seus interesses, né? Liberal conservador, que defendia a monarquia constitucional, a integridade territorial e um regime centralizado. Bom, são dos dois grupos, liberais e conservadores. Maçônico, que pregava a autonomia provincial, o fortalecimento do executivo e a extinção da escravidão. Quando você lê isso aqui, você já elimina a alternativa, né? Extinção da escravidão. Liberal radical, que defendia a convocação de uma Assembleia Constituinte, a igualdade de direitos políticos e a manutenção da estrutura social. Certo? Como assim igualdade de direitos políticos, né? E manutenção da estrutura social, né? Isso não combina, né? É você dizer que o pobre vai ter direito à participação política, mas ele vai se manter pobre sem perspectivas porque sim, né? Cortesão, que defendia os interesses recolonizadores, as tradições monárquicas e o liberalismo econômico. Importante atentar para o termo aqui, ó. Cortesão aqui é de corte, certo? As pessoas que viviam na corte portuguesa. Beleza? Importante o termo aqui. Liberal democrático, que defendia a soberania popular, o federalismo e a legitimidade monárquica. Qual alternativa vocês assinalariam? Qual delas? Letra A, muito bem, né? Letra A. Nossa, é difícil, né? Vê que não é difícil, você consegue eliminar. É que o conteúdo é muito grande, não é para discutir tanta coisa. Beleza, questão 11, letra A. A questão 13, certo? É uma questão discursiva, mas simples, né? Bem direta. Diz assim: brasileiros, salta aos olhos a perfídia. Ó, perfídia. Não bonito, né? São patentes os reiterados perjuros do imperador. E está conhecida a nossa ilusão ou engano em adotarmos um sistema de governo defeituoso em sua origem e mais defeituoso ainda em suas partes componentes. As constituições, as leis e todas as instituições humanas são feitas para os povos e não os povos para elas. Eis, pois, brasileiros, tratemos de constituir-nos de um modo análogo às luzes do século em que vivemos. Desprezemos as instituições oligárquicas, só cabidas na encanecida Europa. Que beleza, hein? À luz do século em que vivemos. Que século que vivemos? Século XIX, né? Que luz? O pensamento iluminista liberal aí. Beleza? Com base no texto, indique. Olha só, hein? Você olha o texto e meu Deus, que texto difícil, não entendi nada. O contexto, 1824, a primeira Constituição está sendo outorgada no Brasil, né? O tipo de governo qualificado como defeituoso. Letra B. O sistema de governo proposto pelos revoltosos. E aí? Qual o tipo de governo qualificado como defeituoso com base no texto? Monarquia. Todo mundo entende que é monarquia? Certo? Esse é um manifesto em oposição a essa Constituição outorgada, lembra? Poder moderador, imposto, certo? Lembra? Beleza? A monarquia é um manifesto revolucionário. Manifesto da Confederação do Equador de 1924. Certo? Lembra lá do Frei Caneca? Certo? Qual o sistema de governo proposto pelos revoltosos? Ou seja, qual a alternativa à monarquia proposta? Qual a alternativa proposta? A república. Muito bem, Riz. A república respondeu, não precisa fazer mais nada. Indique. Qual o tipo de governo qualificado como defeituoso? A monarquia. O sistema proposto pelos revoltosos?
a República. Ponto. Beleza? Alguém quer questionar alguma coisa? Alguém gostaria de se manifestar? Senão a gente segue. Mas vê que são questões bem simples, né? É identificar contextos. Certo? Beleza? A gente está aí na 13. Podemos ir para 16? Aqui 16. Outra FUVEST. Certo? Bom, não sei se vocês atentarem, no final da lista de exercícios tem o gabarito. Certo? Se vocês quiserem, ao longo do desenvolvimento da semana, fazendo os outros exercícios, quiser conferir, está lá o gabarito. Aí assinale as dúvidas, né? Por que você marcou a letra X e a resposta é a letra Y, por exemplo. Para discutir. E nas outras disciplinas, que a página oferece exercícios, também tem muitos exercícios e tudo gabaritado, né? Exercita. O máximo de exercício possível. Beleza? Vamos ver 16 aí. Ao proclamarem a sua independência, as colônias espanholas da América optaram pelo regime republicano, seguindo o modelo norte-americano. O Brasil optou pelo regime monárquico. Pela grande popularidade desse sistema de governo entre os brasileiros. Letra B. Porque a República traria forçosamente a abolição da escravidão, como ocorrera quando da proclamação da independência dos Estados Unidos. Letra C. Como consequência do processo político desencadeado pela instalação da corte portuguesa na colônia. Letra D. Pelo fascínio que a pompa e o luxo da corte monárquica exercia sobre os colonos, em oposição ao regime republicano português implantado pelas cortes. Qual das alternativas a gente pode assinalar como correta? Qual das alternativas? C. Muito bom. Isso aí. Letra C. Certo? Letra C. Pela grande popularidade do sistema no governo entre os brasileiros. Não é, né? Não, acho que não é a letra C, tá correto. Certo? A letra A a gente, né, passa por cima, não tem sentido, né? Porque a República traria forçosamente a abolição da escravidão. Até aí você pode até pensar, certo? Só que a abolição, né, no Brasil ela vai acontecer muito mais à frente. Você pode pensar, até porque ele diz que ocorrerá quando da proclamação da independência dos Estados Unidos, né? E a independência dos Estados Unidos não pôs fim à escravidão nos Estados Unidos, certo? Ela não pôs fim à escravidão nos Estados Unidos, né? Pelo fascínio que a pompa e o luxo da corte monárquica exerciam sobre os colonos, né? É até interessante você ler essa alternativa D e perceber que no Brasil, né, tem gente que defende o retorno da monarquia, né? Os caras acham que vão salvar a princesa no cavalo branco do dragão, coisa do Game of Thrones, uns negócios muito loucos assim, né? Vai ser todo mundo plebeu morando na vila, e os caras acham que vão ser cavaleiros da Távola Redonda, vou ser o Lança, você vai ser o Rei Arthur, coisa do tipo. Eu morro de rir com esses caras, certo? Em oposição ao regime republicano português, não vai ser implementado a República de Portugal tão cedo. Você vai ter em Portugal, né, em 1820, a Revolução Liberal em Portugal, que vai transformar Portugal numa monarquia constitucional. Então, muito bem, aí a letra C. Beleza? Depois da 16, a gente assinalou a 17, que é outra questão discursiva, certo? Unicamp, Caio Prado Júnior, falecido em novembro de 1990, um dos grandes historiadores do Brasil, é o Caio Prado Júnior, né? Esse livro dele é Formação do Brasil Contemporâneo. Formação do Brasil Contemporâneo. Aqui, ó. Clássico da história do Brasil, certo? Clássico. Esse aqui é outro, certo? A história econômica do Brasil, certo? Escreveu. Vale a pena um dia ler o Caio Prado, né?
Hoje não, mas vale a pena. Certo? O início do século XIX não se assinala para nós unicamente por esses acontecimentos relevantes que são a transferência da sede da monarquia portuguesa para o Brasil e os atos preparatórios da emancipação política do Brasil. Ele marca uma etapa decisiva em nossa evolução e inicia em todos os terrenos social, político e econômico uma nova fase. Para cada um dos terrenos mencionados por Caio Prado Júnior, social, político e econômico, indique e analise uma transformação importante ocorrida no século XIX. E aí? Essa questão é boa para discutir, hein? Então, no início do século XIX, não se assinala para nós unicamente por esses acontecimentos relevantes que são a transferência da sede da monarquia portuguesa para o Brasil e os atos preparatórios para a emancipação política do Brasil. Ou seja, no século XIX não se restringe, vamos nos ater apenas ao período de Dom Pedro I, certo? Vamos ater apenas esse período, que é o que a gente está discutindo. Se a gente já tivesse discutido segundo reinado, a gente podia ampliar ainda mais a gama das respostas, né? Mas vamos nos ater a Dom Pedro I. Então a gente não pode reduzir esse período do século XIX apenas à vinda da corte e todo o movimento que vai culminar com a independência, certo? Ele marca uma etapa decisiva na nossa evolução, que se inicia em todos os terrenos, político, econômico e social. Então, o que a gente discutiu que vai acontecer no século XIX, que vai promover transformações, né, ou manutenções, né, que vai levar ao desenvolvimento do Brasil? A independência é um marco transformador? Sim ou não? A independência é um marco transformador, certo? A independência é um marco. Muito bem, certo? Aí vamos analisar, uma vez proclamada a independência, que transformação política aconteceu? O que eu posso afirmar do ponto de vista político? Não, uma vez que a gente proclama a independência, essa independência política, né, ela se inicia, concorda? A gente proclama a independência, então nós tomaremos as decisões relativas aos interesses desse Estado brasileiro, né? O Brasil não será mais conduzido a partir dos interesses de outros, no caso Portugal. Proclamamos a independência. Então, no terreno político, a nossa independência política, haja vista que nós temos um governante que tomará as decisões relativas ao desenvolvimento do país. Certo? Tranquilo aí? Então, a independência política está consagrada. Essa independência política, ela consagrou uma independência econômica também? Sim ou não? Essa dependência política. Sim. Né? E a independência econômica, ela vai existir? Não. Então, apesar da nossa independência política, a gente continua dependente economicamente. Certo? Por que a gente continua dependente economicamente? Porque a economia nacional permanece baseada em qual estrutura? Latifundiária, agroexportadora. Então a gente depende do interesse externo. Certo? E aí é interessante pensar nisso, né? Porque apesar da nossa independência política, certo? O interesse externo acaba influenciando estas decisões políticas. Isso vai ficar mais claro no desenrolar dos estudos sobre o segundo reinado. Não é? Porque, por exemplo, se eu governante, tomar uma decisão que afeta os interesses do capital estrangeiro, e é o capital estrangeiro que compra o produto da minha elite econômica, certo? O que esse capital estrangeiro pode fazer? Parar de comprar. Se ela para de comprar, certo? Ela afeta todo o contexto. Ou seja, ela me obriga, certo? De uma forma indireta, certo? Eu acabo tomando decisões relativas não só aos interesses nacionais, mas também aos interesses estrangeiros. Né? Essa independência política, a gente bota umas aspas, né? A gente bota sublinhado e grifado. Né? Beleza? Então, dentro desse terreno mencionado pelo Caio Prado Júnior,
A independência não garantiu para nós a independência econômica, apenas política. Certo? E dentro do plano social, o que a gente percebeu? O que a gente percebe dentro do plano social? Que a população, né, a população brasileira, ela continua excluída do processo. Não foi produzida com a independência a abolição dos escravos, certo? Você vai ter uma política de governo voltada para os interesses da elite econômica, né, dos grandes proprietários de terra, certo? E a população, que não é escrava, mas também não é elite, não é? Ela continua sem acessos, ela continua desprotegida, certo? Ela continua com poucas perspectivas de transformação da sua realidade. Nós estamos falando de um tempo no Brasil em que, se você tem uma panela, né, uma panela, certo? Você se distingue socialmente, por exemplo. Certo? Coisa simples assim. Beleza? Tranquilo? Ficou claro? Então, como é que você pode construir essa resposta aí? Né? Indique e analise uma transformação importante no século XIX. Né? Uma transformação. A independência garantiu ao Brasil, né, a independência política, certo? Contudo, entretanto, todavia, ela não garantiu para o país a independência econômica, pois a gente continua dependente economicamente do capital estrangeiro, principalmente, né, o inglês, né, o capitalismo inglês, certo? Não produziu transformações na estrutura social, não ocorreu a abolição da escravatura, certo? E a população não foi afetada de forma radical, transformadora na sua realidade. Ela continua excluída do processo. Beleza? Não é uma resposta difícil de construir, certo? Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima, para 22. O que vocês estão escrevendo no chat, para mim está chegando com delay. Vamos lá. A 22ª diz assim: a Confederação do Equador. Percebe como a Confederação do Equador é citada em questões de vestibular? Certo? Muito citada a Confederação do Equador. Então dá atençãozinha a ela. Né? Em 1824 se caracterizou por um movimento de emancipação política de Portugal, de oposição à abertura dos portos, de garantia à política inglesa, apoio aos atos do imperador, reação à política imperial. Qual a alternativa? Qual a alternativa? Letra E. Ora, bolas. A gente viu aqui, né, na questão aqui em cima, né, a questão 13. A questão 13 responde a questão 22, a letra E. A questão 13 responde a questão 22. Isso acontece muitas vezes em prova, né? Se você olhar a prova com atenção, às vezes uma questão dá uma dica para questões posteriores. Certo? Letra E, muito bem. A questão 24 é a próxima questão. Outra questão discursiva. Perceberam que as questões discursivas também não são bicho de sete cabeças? O problema é que o conteúdo é muito grande. Então a gente tem que estar sempre lendo e escrevendo. O processo de independência política do Brasil garantiu o rompimento das antigas estruturas econômicas sociais do período colonial? Sim ou não? Justifique. O processo de independência política do Brasil garantiu o rompimento das antigas estruturas econômicas e sociais do período colonial? Sim ou não? Qual a pergunta que você tem que fazer para o enunciado? O que ele está chamando de antigas estruturas econômicas e sociais no Brasil? A independência aboliu a escravatura? Promoveu a reforma agrária? A economia deixou de ser exclusivamente agroexportadora? Isso aconteceu? Não. Não. Isso não aconteceu. Certo? Então nós já temos a primeira resposta é não. Justifique. Bom, nós começamos de trás para frente, né? A independência não promoveu a abolição da escravatura, a independência não produziu uma reforma agrária, certo? A economia brasileira manteve-se agroexportadora. Ponto. Respondi a questão, não precisa mais firular. Certo?
Está respondida a questão. Nossa, não é difícil. Não é difícil. É repetição, ler e escrever. Você pega a prova, você resolve. É ler e escrever. Certo? O Enem tem muito texto, certo? Então você fica um pouco cansado. E isso é um exercício. Dúvidas na questão 24? Não, né? Tá vendo? Na hora do vamos ver é só me convidar para o churrasco. Certo? Só me convidar para o churrasco. A questão 27 diz assim: relativamente ao primeiro reinado, considere as afirmações a seguir. A dissolução da Constituinte, o estilo de governo autoritário e a repressão à Confederação do Equador aceleraram o desgaste de Dom Pedro I. Alternativa 2. O temor de uma provável recolonização, caso fosse restabelecida a união com Portugal, aprofundou os atritos entre brasileiros e portugueses. Alternativa 3. O aumento das exportações agrícolas, a estabilidade da moeda e a redução do endividamento externo foram os pontos favoráveis do governo de Dom Pedro I. E a alternativa 4. A cúpula do exército, descontente com a derrota militar na Guerra Cisplatina, aderiu à revolta, que culminou na abdicação do imperador. As alternativas corretas são: letra A, todas estão corretas. B, todas são falsas. C, apenas a 1 e a 2 estão corretas. Alternativa D, apenas a 1, a 2 e a 4 estão corretas. E a alternativa E, apenas a 3 está correta. Qual vocês marcariam? C. Apenas a 1 e a 2? A 1 está correta, a B está correta, a 3 se elimina, né? A 3 se elimina. Se você eliminou a 3, você eliminou a letra A, você eliminou a letra E. Se você disse que a 1 e a 2 estão certas, você eliminou a letra B. Sobrou a letra C e a letra D. A alternativa 4 também está correta. Certo? A alternativa 4 também está correta. Certo? A Guerra Cisplatina foi a independência do Uruguai em 1828. Se você olhar lá nos fatores, no slide, que levaram à derrota do Dom Pedro I, né, a abdicação dele, né, essa derrota da Cisplatina enfraquece o Dom Pedro I. Aí você pode falar assim, mas a gente não ouve falar em livro nenhum sobre essa participação do exército. É verdade. Nem tudo que você vê numa prova de vestibular você vai ouvir ser comentado numa sala de aula ou num livro de história. É verdade. Até porque o exército, nesse momento, ele era totalmente desprestigiado, né? Falava-se muito de marinha. Mas a alternativa 4 está correta. Certo? Então é a letra D que as senhoritas e os senhoritos marcariam. Beleza? Certo? A derrota na Guerra Cisplatina enfraquece Dom Pedro I. Tranquilo ou não? Deixa eu ver se tem resposta aqui por causa do meu delay. Bom, depois da risa ninguém escreveu mais nada, segundo o que me aparece aqui. Tranquilo? Então aí, ó, atenta. Certo? A derrota na Cisplatina, sim, favorece a queda de Dom Pedro I. Depois da 27, a gente vai para a 32. 32 não, 33. A 33 diz o seguinte: qual o papel conferido ao imperador pela Constituição de 1824? Nossa, isso aí deve estar assim. Muito difícil, hein? Vamos ver. Subordinação ao poder legislativo? Instrumento de descentralização política administrativa? Chave de toda organização política? Articulador da extinção do padroado? Epa! Liderança do Partido Liberal. E aí? Qual a alternativa da questão 33? Lembra? A Constituição de 1824. Veja só. É isso aí. Veja só.
Veja só. Risa, lê de novo a alternativa A. Subordinação ao poder legislativo. E não subordinação do poder legislativo. Lê de novo, para ver se você permanece na alternativa A. Ah, tá. Vê como a gente perde uma questão? Vê como é que perde uma questão às vezes? Ó, aqui está dizendo que ele está subordinando ao poder legislativo. Não, é a letra C, a chave de toda organização política. Isso aí, Fernanda. Certo? O poder moderador. Certo? Ele impõe a Constituição. Ele subordina todos aos seus interesses. Ele se recusa a se subordinar ao legislativo. Cuidado na hora de ler. Às vezes, na pressa de dar a resposta, de resolver logo a questão, você perde por causa de um detalhezinho. Muita atenção nisso. Letra C, certo? E uma questão fácil. Olha só, uma questão fácil. Não pegamos nenhuma questão complicada aqui ainda, hein? Certo? Beleza? A próxima e derradeira, a 37, por causa do nosso tempo, né? O episódio conhecido como A Noite das Garrafadas, briga entre portugueses e brasileiros, relaciona-se com a promulgação da Constituição da Mandioca pela Assembleia Constituinte, a instituição da tarifa Alves Branco, que aumentava as taxas de alfândega, acirrando as disputas entre portugueses e brasileiros. Nós nem discutimos isso aqui ainda, isso aqui vai acontecer no Segundo Império, né, com Dom Pedro II, certo? Isso aqui a gente nem discutiu ainda. Então a gente elimina B. O descontentamento da população do Rio de Janeiro contra as medidas saneadoras de Oswaldo Cruz. Nossa, isso aqui é república. Certo? É república. Então, partindo do princípio que você está fazendo a prova do vestibular, certo? E você já discutiu todos os assuntos, só pela cronologia dos eventos você já elimina as opções. Então, eu estou lendo aqui, eu já eliminei a B, já eliminei a C, certo? A manifestação dos brasileiros contra os portugueses ligado à sociedade Colunas do Trono, que apoiavam Dom Pedro I. Letra E, a vinda da corte portuguesa e o confisco de propriedades residenciais para alojá-los no Brasil. Isso aqui é a vinda da corte, nós estamos falando disso aqui em 1808, certo? Então você elimina a letra E, certo? Se você tem uma noção de tempo, né, a Constituição de Mandioca pela Assembleia Constituinte é de 1823, certo? É de 1823. O que sobraria para nós, para a gente encerrar, a letra D. A manifestação dos brasileiros contra os portugueses ligados à sociedade Colunas do Trono. Nossa, eu nunca ouvi isso. É verdade, certo? Se você procurar num qualquer livro de história de ensino médio, dificilmente você vai achar esse termo aqui, ó. Colunas do Trono. Não eram os grupos portugueses que reivindicavam a recolonização do Brasil e apoiavam o poder centralizado nas mãos, né? Um poder absoluto, de caráter absoluto, nas mãos de Dom Pedro I. É o grupo que, quando Dom Pedro é destratado em Minas Gerais, resolve fazer uma festa no Rio de Janeiro para recepcioná-lo. E quando ele é recebido, né, vai haver o conflito entre portugueses e brasileiros. Certo? A alternativa correta é a letra D. Certo? É a letra D. Certo? Beleza? Então, a dificuldade aqui que você poderia encontrar era travar nesse termo aqui, né? Coluna do trono. Certo? Contudo, o contexto da questão está correta, né? A manifestação dos brasileiros contra os portugueses, certo? Que apoiavam Dom Pedro I, no caso os portugueses, certo? As outras alternativas elas estão fora de um contexto cronológico, certo? Isso aqui é segundo reinado, isso aqui é república, isso aqui é a vinda da corte, ou seja, se a corte está vindo, Dom Pedro ainda não é imperador do Brasil, certo? Beleza? Tranquilo, senhoritas e senhoritas? Faltam 2 minutos e meio, o sistema vai encerrar. Deixa eu encerrar aqui a aula, deixa eu parar aqui a gravação.